Terminando o dia, já dá para a gente fazer uma análise das manifestações do dia 7 de setembro. Num resumo, eu diria que foram gigantes, foram lindas, foram ordeiras, foram pacíficas e foram vibrantes. Em Brasília, então, que a população começou a chegar na Praça dos Três Poderes pela madrugada. Os caminhoneiros chegaram ontem. E o dia inteiro aquilo foi enchendo de gente. No final da manhã, quando o presidente da República lá chegou para falar para a multidão, era isso mesmo, uma multidão como há muito não se via em Brasília. As pessoas com famílias, as pessoas crianças, idosos, gente de todo o país, gente de todo jeito, vestindo as cores do Brasil. No Rio de Janeiro, lá em Copacabana ficou lotado. Fazia muito tempo que não se via aquilo, mas as pessoas foram lá para se manifestar, as pessoas foram lá para mostrar a sua indignação com determinadas coisas e principalmente o seu apoio ao presidente Jair Bolsonaro. Na parte da tarde, quando o presidente foi lá para São Paulo, para a Avenida Paulista, aquilo estava como não esteve há muito tempo. Eu diria que a última vez em que a Avenida Paulista ficou do jeito que estava hoje à tarde foi lá atrás, muito atrás, na época da campanha das diretas já. Tinha muita gente. E essas pessoas, e isso se repetiu no Brasil todo. Foi assim em Fortaleza, foi assim em Belo Horizonte, foi assim em Vitória, foi assim em Porto Alegre, foi assim em Miami no dia 5. Então as pessoas se manifestaram, as pessoas foram para a rua. E foram fazer o que na rua? Foram mostrar que quem detém o poder político nesse país é o povo, é o cidadão brasileiro, que tem que escolher um representante. Ele não pode estar lá, então ele tem que escolher representantes. No Poder Executivo foi escolhido o presidente da República, Jair Bolsonaro, com a votação bem grande, mais de quase 58 milhões de pessoas. E os deputados e senadores foram eleitos, cada um em seus partidos, muitos deles na onda que levou Jair Bolsonaro ao poder. Só que depois, essas pessoas foram esquecendo que quem tem o poder não é ele. O deputado, o senador, está ali temporariamente. É um mandato. No caso do senador são 8 anos, no caso do deputado são 4 anos, mas vai terminar. E vai depender do povo, do eleitor, renovar aquele mandato ou não. Mas agora, as coisas ficaram estranhas, porque essas pessoas esqueceram que a população escolheu Jair Bolsonaro com várias propostas, várias coisas que deveriam se transformar em política pública. E o que se viu nesses 2 anos e meio, mesmo com a pandemia foi um caso que incomodou o mundo todo, não foi só o Brasil. Mas independente disso, as políticas públicas aprovadas pela população, que foram propostas pelo Bolsonaro, e por isso é que ele foi eleito, foram sendo desconsideradas pelo Congresso. Várias delas foram transformadas em medidas provisórias, e o Congresso simplesmente desconsiderou, sabendo que pela lei ele tem que aprovar em 3 meses. Se não aprovar, aquilo cai e o presidente da República não pode mais reeditar aquilo. Ora, meu Deus do céu, o presidente tentando cumprir aquilo que prometeu, transformar em política pública aquelas ideias que a população, a maioria da população, aqueles que o elegeram, escolheu. E de repente o Congresso Nacional, por outros interesses, desconsidera aquilo. Então foi isso que levou a população à rua. Hoje eu vi muita gente falando, não, tem que ouvir o que o presidente vai falar, etc. Claro, o presidente falar é importante. Mas para ouvir o presidente falar, as pessoas não precisavam ter ido à rua, não. Podiam ficar em casa, no sofá, no ar-condicionado, confortável e escutar o que o presidente tinha a dizer. As pessoas foram à rua, vestiram a camisa verde e amarela, pegaram faixas, lotaram ônibus e foram para as praças, foram para essas ruas, foi para demonstrar o seu apoio ao presidente. Foi para deixar claro, lá no Poder Judiciário, em especial no STF, e principalmente no Congresso Nacional, tanto no Senado quanto na Câmara dos Deputados, que o povo apoia o presidente. Quando eles ficam triturando, quando eles ficam parando, quando eles ficam atrasando, quando eles ficam prejudicando coisas que foram mandadas para o Congresso pelo presidente da República, como sendo aquilo demanda popular, os congressistas, a não acatarem ou ao dificultarem a execução daquilo, estão atacando não o presidente da República, estão atacando o eleitor
que colocou lá o presidente da República para fazer isso. Então a festa foi grande, muita gente até ontem preocupado com arruaças, preocupado com violência, preocupado com golpe, uma bobagem sem tamanho. As movimentações pró-Bolsonaro, as movimentações que levaram esse camarada ao poder, e depois que ele está no poder, toda vez que se reuniram para demonstrar apoio, sempre foi uma festa de democracia, sempre foi feito em paz, sempre foi feito com reuniões familiares. As pessoas, fruto de determinadas decisões do Congresso, fruto de determinadas decisões monocráticas de ministros do STF, ficou revoltada e resolveu se juntar e ir à rua para mostrar quem manda, para mostrar quem tem o poder. E para mostrar que esses que têm o poder, que somos nós, que somos os brasileiros, que somos a população, estamos apoiando o presidente da República e queremos sim que ele governe. Depois, quando terminar o mandato em uma nova eleição, ele poderá não ser reeleito se o mandato dele não tiver dado certo, por erro dele, ou por erro das políticas que ele adotou. Agora, proibi-lo de executar o mandato que nós, brasileiros, demos a ele, não. Aí isso é que é golpe. Ficaram com essa conversa de golpe, achando que o camarada era um golpista, que as Forças Armadas, o caramba. O que se viu hoje não foi golpismo, o que se viu hoje não foi Força Armada, o que se viu hoje foi população brasileira, eleitor, cidadão, o contribuinte de impostos, todos eles na rua, a nação brasileira na rua, mostrando, primeiro, apoio ao presidente da República. Segundo, atenção, representantes do povo, cumpram o seu papel, aquilo que foi prometido lá na eleição. E três coisas, na realidade, resumem tudo isso, como eu falei no vídeo anterior. É o voto impresso, auditável, porque a população já mostrou sua insatisfação com isso, já mostrou sua falta de confiança nisso. Então qualquer resultado diferente hoje vai gerar problemas. Então o melhor é resolver logo e aprovar o voto impresso, porque em qualquer caso de dúvida, faz-se uma recontagem e acaba o problema. Segundo, é preciso sim abrir processos de impeachment contra alguns ministros do STF. Isso é um anseio da população. Outro dia chegou lá no Congresso um pedido com quase 3 milhões de assinaturas, pedindo para abertura de um processo de impeachment, e o presidente do Senado desconsiderou. Que é isso? Que é isso? É o eleitor, é o cidadão que manda, que tem o poder. Então fomos à rua para demonstrar isso. É preciso sim que se abra processo de impeachment contra alguns dos ministros do STF. E não cabe ao STF se pronunciar, porque quem abre processo de impeachment é o Senado. E o Senado ouve o eleitor, ouve o cidadão, porque o senador também só está ali para representar o seu estado pela vontade do eleitor, pela vontade do cidadão brasileiro, pela vontade de boa parte daquelas pessoas que hoje estavam nas ruas lembrando essas autoridades. Foi muito bacana, foi uma festa bonita, mais uma vez uma festa democrática, uma festa, eu diria até que familiar. Foi lindo, muito bom, uma festa da democracia.